Então aí, pessoal, o blog Toda Música que Nos Consome e a banda Soma, que acabou de realizar um show aqui na estação da Memória em Joinville, na estação ferroviária. Rafael e Thiago, falta o baixista. Opa, tem um celular tocando, mas não dá nada. É o baixista. Ô, Rony, cara, eu tô terminando de tocar aqui, cara, que é 10 minutinhos eu te ligo, tá? Pode ser ou não? Você tem que ir pro ar. Tem que ir pro ar, que é legal. Vai pro ar. Oi? Não, outro pode me ligar. Eu não edito nada. Minutos, pode ser? Valeu, cara, abraço. Então vamos desligar o telefone agora. Eu não desliguei o meu. Se o meu tocar, se o meu tocar, fodeu. Então, vamos falar um pouquinho do Soma aí rapidamente. Início da banda. Beleza? Pode ser então, Rafael? Pode ser. Então, a banda começou em 2011, num período em que os três da banda estavam sem tocar. A gente tinha outras bandas, outros projetos e coincidentemente nessa época a gente ficou sem tocar, os projetos ou acabaram ou estavam passando por reformulações e a gente já tinha, eu já tinha conversado com o Thiago em outras oportunidades de montar uma banda com ele, então a gente tinha muitas ideias em comum sobre o que buscar e a gente tinha até tentado fazer isso uma oportunidade, acabou não dando certo. E o Nedilo, que é o nosso baixista, que hoje está em Porto Alegre, não pôde estar aqui conosco, ele tinha um projeto comigo que chamava Infesto, então, que também não acabou não indo adiante, então a gente já se conhecia, já tinha também uma afinidade muito grande. E eu chamei os dois caras, expliquei o que eu estava buscando, para ver o que eles achavam, de montar uma nova banda e tal, eles gostaram. E a gente começou em 2011, acho que nós foi no segundo semestre de 2011. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é sobre você, em 2 semanas atrás, tocar, fazer um show para um público mais específico, como no caso do Grito Rock, e hoje para um público aberto, um show na praça, aliás, muito legal, muito interessante. Como é essa experiência, cara? Legal, vou falar do Grito Rock e vou deixar o da estação pro Thiago falar um pouco, tá? Então, o Grito Rock é um evento que vem ganhando força aí no cenário nacional. Acontece em muitas cidades, é impressionante a capacidade de capilarização desse evento. E o primeiro show do Soma aconteceu em fevereiro de 2012 e foi no Grito Rock de Barra Velha. Então a gente teve a oportunidade de ser convidado pelo Hélio de Souza, que é uma figura muito conhecida aqui em Joinville, um cara que faz muita coisa, agita muitos eventos, e também toca no Fevereiro da Silva, uma banda aqui de Joinville. E ele chamou a gente para participar então do Grito Rock Joinville. Foi demais, porque a gente tocou junto com o Vacine, que é uma banda que existe há muito tempo aqui em Joinville, existe já há 15 anos. E tocamos também com o Ronaldo, que é uma banda do Chile, que estava coincidentemente passando aqui por Joinville, e a gente pôde ter essa experiência de tocar com os caras. Foi bem bacana pra gente, porque o Grito Rock tem essa vocação de ser mais voltado para o som autoral, então o público desse tipo de evento é o público que prestigia as bandas que criam, as bandas que procuram fazer alguma coisa nova, né? Então pra gente foi bem legal, foi um dia de casa cheia, na Ambrosia, os donos da casa ficaram bastante contentes por ser recorde de público, então foi bem legal, acho que a banda está passando por um momento bem feliz, assim, bem bacana mesmo, a gente está tocando bastante, está ensaiando bastante, produzindo bastante, né? Bom, o Espaço Autoral já é o 2º ano consecutivo que a gente toca, em 2002 a gente tocou, foi super legal, foi no Expresso. Espaço Autoral é seguramente o projeto mais importante de fomento da música autoral que a gente pode ter em Joinville, talvez em Santa Catarina. A gente não conhece um projeto que consiga pagar tantas bandas, proporcionar que tantas bandas com trabalho autoral se apresentem para tanta gente. Particularmente eu gosto muito de tocar em ambientes assim onde o público presente não é um público que comumente iria a um show de rock, por exemplo. A gente via famílias, via pessoas que ficam nas ruas aí. Eu gosto bastante, me empolgo bastante e eu sinto bastante
bastante orgulhoso por ter participado desde o início, né, com outras bandas, e pela segunda vez com o Soma. Hoje, o Espaço Autoral é realmente um projeto de muita validade assim, para a música autoral de Joinville. Uma outra questão, já que foi levantada e eu fiquei sabendo que não rolou, então agora a gente depende do clima pro clipe rolar, então, é isso? A gente está já há algum tempo aí planejando a gravação de um videoclipe, e o Rodrigo Brum, que é também uma figura bastante conhecida na cidade, com quem eu tive a oportunidade de tocar na época do Bud Spencer, ele tá fazendo a direção do clipe, e é um cara muito meticuloso, um cara muito crítico, muito perfeccionista, e ele tem uma ideia bem clara do que ele quer fazer no clipe, e a gente está agora na reta final, falta 20% para concluir as imagens. A gente já tem mais de 80% captado das imagens, mas essa parte final do clipe ele gostaria que fosse num cenário aberto e tal, e depende do clima tá bom, né? Em Joinville é um pouco difícil quando você depende de tomadas. Pô, eu, sem querer te cortar, já te cortando, eu ia fazer uma piadinha, cara. Mas ia ser meio a ver com chuva, né, cara? Pois é. Eu brinquei com ele dizendo que é uma merda fazer clipe em Joinville, e ele brincou dizendo que é uma merda fazer tomadas externas, que seria o termo técnico. Sim. Em Joinville e tal. Mas a gente tá um pouco ansioso para poder concluir isso. A gente já teve algumas outras experiências com registro de clipe que não deram certo, porque a gente também não se preparou direito. Dessa vez a gente está bem preparado, e só depende aí do clima ficar legal para que a gente possa concluir, né? Cara, acabei de ganhar o CD de vocês, não tô com ele aqui na mão, mas eu não vou tirar o foco aqui, então fala o nome do CD, fala das músicas, por favor, beleza? Então, a gente lançou esse disco em dezembro de 2012, faz menos de 3 meses. É o nosso segundo EP, na verdade, porque lá no comecinho de 2012 a gente lançou um EP virtual com 3 músicas, e esse, lançado agora em dezembro, é o primeiro em formato físico, mas como item de discografia é o segundo trabalho da banda, né? Ele chama Colisão e Outras Histórias Ordinárias. É um disco que tem 5 músicas, é um EP, e a arte gráfica foi feita por um ilustrador de Blumenau que chama Diego Oliveira, que é um cara brilhante, um cara que tem um trabalho sensacional e que não deve nada para os grandes centros, e que gosta da banda, acabou sendo nosso parceiro em fazer esse trabalho. Então o CD, ele, além das 5 músicas, ele tem um formato de história em quadrinhos, tem um encarte com 16 páginas, as letras, todas elas foram ilustradas como história em quadrinhos, né? Então o texto das letras é o argumento das histórias de quadrinhos. Então, assim, legal isso, cara, legal. Ficou bem legal, a gente ficou bem satisfeito. A aceitação tem sido excelente, assim, o disco está vendendo muito mais do que a gente imaginava, né? Talvez tenha sido bastante corajoso da nossa parte ter apostado no formato físico, né? Em 2012, enfim, a partir de um ano em que as pessoas já não costumam mais dar tanto valor para o trabalho físico, e a gente apostou, achou que esse contato físico, essa coisa visual com a música é uma coisa que a gente sempre gostou muito. A gente foi formado por essa escola, e a gente acha que isso se perdeu um pouco nos últimos anos, e a gente quis voltar a valorizar isso, ter um produto visual que seja diferente e tal. Além da gravação, né, porque as pessoas costumam baixar muito os discos pela internet, é uma coisa que às vezes eu faço também, mas eu sempre gosto de ter o trabalho físico mesmo, porque a qualidade do áudio não se compara, né? Seja do CD ou do vinil, em relação ao MP3, é muito melhor, né? É muito diferente. Então a gente quis privilegiar esse formato, e estamos aí desde dezembro divulgando esse disco, o Colisão e Outras Histórias Ordinárias. É isso, rapaziada, então valeu, muito obrigado, hein? Até mais. Valeu, obrigadão, Zé. Até mais. A gente agradece, até uma próxima, Zé. Abraço.